possamos dizer que boa noite, 6 horas, aqui na sua TV Cachoeira. Desde já agradecer a honrosa audiência de todos os amigos e amigas espalhados por todo o estado da Paraíba e também pelo nosso país, já que tem muita gente que nos acompanha em outros estados. Eu agradeço penhoradamente a sua honrosa audiência. Hoje a gente vai ter aqui a honra de receber um amigo, uma pessoa extraordinária que vai emprestar o seu conhecimento aqui aos telenautas da TV Cachoeira para tratar de vários temas, dentre eles o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, né, intitulado aí Setembro Amarelo, e o fato é de que essa campanha que já vem vários anos aí sendo colocada em prática é importante para fazer esse alerta, e nada melhor do que a gente trazer alguém especializado aí na área de saúde mental para tratar sobre o tema. Eu já peço à produção que possa dividir comigo a tela, eu e Damião. Por favor, produção. Tá aí, então. Nosso convidado de hoje, Damião Júnior, ele é psicólogo, formado pela Faculdade Santa Maria, bacharel em psicologia, especialista em gestão de pessoas e psicólogo também organizacional. É psicólogo clínico, portanto, se você pretende e deseja fazer um tratamento, ele também atua na área para adolescentes, adultos, idosos, enfim, tem um cardápio bastante recheado. No final ele vai tratar mais sobre isso, falando da clínica dele. É professor de psicologia na Barroso Autoescola e trabalha há 3 anos como referência na área de suicídio em Cajazeiras e também toda a região. Damião, boa tarde não, já é boa noite. Boa noite, uma honra recebê-lo aqui na TV Cachoeira. Boa noite, meu amigo Marcos. Como é bom estar aqui com vocês nessa cidade que um grande amigo meu vai dizer que é a melhor cidade do mundo, que é a cidade de Cachoeira. E eu tenho a ousadia de falar que a partir de agora, além de ser a melhor do mundo, é para o mundo, né? Pela internet aqui alcançamos várias e várias pessoas. E eu me sinto gratificado, eu me sinto realizado de estar aqui junto com você, porque é sempre bom conversar com pessoas que têm um nível de intelectualidade alto, e você é uma dessas pessoas e que entende todos os processos que a gente tem nesse mundo e que a gente precisa ter uma visão crítica. Por isso que eu sempre gosto muito de conversar com você, e agora mais do que nunca sobre esse tema, que é muito relevante, todos os anos mas nesse ano está ainda mais forte, que é o Setembro Amarelo, que é o suicídio, e outros temas acerca da psicologia. Muito obrigado pelo convite e é bom estar aqui junto com você, mano. Muito bem, tá aí os cumprimentos iniciais. Você que está nos acompanhando, já peço por gentileza, faça o compartilhamento para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista super bacana, que eu tenho certeza que vai ser uma espécie de unção para os ouvidos e para a alma de quem está precisando ouvir essas palavras que vão ser colocadas hoje aqui. Damião, rapidamente falando, por que você escolheu a psicologia? Por que se encaminhar por essa área da saúde mental? A minha história particular, ela começa eu sentado numa mesa, minha mãe lavando a louça e ela conversando, falando sobre várias e várias coisas. Eu não sabia nem o que era psicologia. E de repente veio assim na minha cabeça uma palavrinha dizendo: faça psicologia. Eu estava sentada nessa mesa, minha mãe lavando os pratos, a gente tinha acabado de almoçar e ela falando sobre a vida dela, coisas que estavam acontecendo lá em casa. E nesse dia eu decidi ser psicólogo. Depois eu tive vários e vários professores que foram me inspirando, professores em história, professores em matemática, que foram me dizendo o que era a psicologia, o diferencial que ela podia fazer nesse mundo. Foi a partir daí que eu tomei a decisão de fazer psicologia. Gostaria até de falar que sim, passei em outros vestibulares. Passei para história, passei para química, passei para serviço social, direito, passei até para medicina. Mas existia um chamado muito forte com relação à psicologia, desse processo de acolher o dor do outro e transformar em algo melhor, em algo positivo. Daí tomei essa decisão. E a psicologia, que eu já escutava desde quando era criança, ali na década de 90, de que a psicologia ela seria crucial nesse século XXI, e talvez até você já escutou, né, que esse século seria da ansiedade e da depressão.
E a gente confirma isso dia após dia. Ainda mais esse ano, que ainda vem demonstrar quanto a psicologia pode contribuir na sociedade. Porque eu posso me estabilizar financeiramente, eu posso passar por qualquer tipo de doença, mas quando vai para o lado psicológico, o lado mental das emoções, o ser humano ainda tem muito que aprender. Por isso a psicologia tem muito a contribuir. Muito bem, estamos conversando nesse bate-papo que você já está vendo que é super bacana, com o psicólogo clínico, bacharel em psicologia, Damião Júnior, que vai nos emprestar, com certeza, o cabedal de conhecimento que ele tem, transferir isso para você que é telenauta. Você que está nos acompanhando, nós vamos fazer 2 blocos. O segundo e terceiro bloco aí, eu gostaria que você pudesse enviar perguntas para que o nosso convidado pudesse aqui debater junto com vocês, tá bom? Damião, qual ou quais são as pessoas tidas como mais vulneráveis na questão do suicídio? É uma boa pergunta isso, Marcos, porque assim, existem várias teorias. A gente fechar uma, existe a teoria que hoje em dia todos os meios trabalham, que é a teoria da Organização Mundial da Saúde, no qual os 95% das pessoas que praticam suicídio, que tentam suicídio, e daí a gente fala isso porque existem 3 níveis do comportamento suicida. A gente não fala simplesmente só suicídio, não, a gente fala de um comportamento. E por que de um comportamento? Porque ele engloba 3 fatores principais. Primeiramente, o pensamento. Então você começa a pensar que quer se matar, pensamentos suicidas. O segundo ponto seria a tentativa. As pessoas vão tentando se matar por vários. Às vezes começa por um veneno, depois vai para a corda, depois usam uma arma de fogo, até conseguir êxito naquilo que querem. E o terceiro seria propriamente o suicídio, quando a pessoa, por um pensamento autodestrutivo, tira a sua própria vida, vindo a falecer, vindo a morrer. E aí, as pessoas mais propensas a isso são, que a OMS gosta de trabalhar, a questão de pessoas que têm transtorno bipolar, as pessoas que têm depressão severa, a depressão severa no seu mais alto nível, porque nós temos vários níveis de depressão, nós temos distimia, nós temos depressões que é por etapas da vida. Então, a depressão mais severa, ela apresenta o comportamento suicida, a tentativa de suicídio. Também pessoas com impulsividade, e aí onde gera também a nossa maior preocupação. Por quê, Marcos? São aquelas pessoas que, quando estão com raiva, começam a reagir sem pensar. E o grande problema é porque você vai reagindo, você vai fazendo as coisas, na explosão você explode. E numa dessas explosões, você pode vir a fazer algo que era simplesmente só para descarregar a sua raiva, e infelizmente acaba tirando a própria vida. Por isso que seriam mais ou menos 3 comportamentos que chamam mais a nossa atenção. Mas eu gostaria de falar dos 5% também, porque são os 5% silenciosos. São aquelas pessoas que não apresentam sinais, são aquelas pessoas que não têm histórico na família, são aquelas pessoas que em nenhum momento da vida dela passou na mente dela que elas queriam se matar, mas vem e comete o teimoso comportamento do suicídio. Mas aí está também a questão do diálogo e da escuta, que mais tarde a gente vai debater sobre isso, mas também esses 5% tem cada dia mais aumentado, porque nós precisamos entender que esses 95% é a nível internacional. Às vezes, exemplo, na nossa região, e a gente pode constatar nisso, a maioria da porcentagem das pessoas que cometeram suicídio não tinha nenhum histórico de depressão, não tinha histórico de transtorno de bipolaridade, não tinha nenhum histórico de alguma psicopatologia. E cometeram o ato do suicídio. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com esses 5% também. Muito bem, estamos conversando com o psicólogo clínico Damião Júnior, tratando sobre suicídio. Também vai entrar aí junto desse bloco de análise pelo psicólogo, depressão, enfim, pandemia, vários temas importantes e atuais de sua presença. E, por favor, por gentileza, compartilhe essa entrevista para que mais pessoas possam acompanhar. Damião, tem aqui alguns dados que eu gostaria de dividir com você e com todos, que é fundamental para que as pessoas possam ter a noção do quanto
é dramática essa situação do suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, quer dizer, quase 1 milhão de pessoas. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. Parece que 1 a cada 4 minutos, né? O suicídio é a segunda, olha essa estatística, principal causa de morte entre jovens de idade dos 15 aos 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa média renda, ou seja, com poder aquisitivo baixo. A nível de Brasil, a Organização Mundial de Saúde aponta que no Brasil são mais de 13.467 casos anuais, né? Sendo a grande maioria mais de 10 mil homens. Pronto. Pode-se dizer que esse termo agora novo aí, pandemia, muita gente só fala em pandemia, que o suicídio realmente é também uma pandemia, já que 800 mil pessoas por ano são vitimadas? Eu gostaria, você merece palmas, porque o grande problema é que talvez a pandemia do suicídio, ela não afere tanto a questão da economia. Talvez se mexesse no bolso, né, talvez tratasse com a pandemia. Eu gosto sempre de dizer de que o suicídio é uma questão de saúde pública, só que ninguém vê isso. A grande questão é que hoje o suicídio é tratado, Marquinhos, como se fosse um modismo. É Setembro Amarelo, daí a gente vai fazer uma campanha para cuidar das pessoas. E não é dessa forma. É tanto que as pessoas, como você mesmo leu aí, não sou eu dizendo, não é você dizendo, são os dados dizendo, pessoas se matam todo santo dia, não só no Setembro Amarelo. A grande diferença é porque a gente simplesmente só deixa para cuidar no setembro. E é até uma coisa que eu quando a pessoa me convida para palestrar, a primeira pergunta que eu faço é: você tem processo para a sua campanha? Como assim, Damião Júnior? Não é simplesmente, Marcos, falar sobre o suicídio. Eu preciso ter uma estrutura que acolha as pessoas. E é isso que nós não temos. E daí você vê isso que você acabou de apresentar. É uma pandemia a nível internacional. Todos os dias as pessoas estão se matando. E isso vai, de país para país, vai gerando um gatilho mental que vai diferenciar em vários lugares. Exemplo, na China, na Coreia e no Japão, a gente tem muitos casos de suicídio, mas com relação ao local de trabalho. Por quê? Porque lá se deseja a perfeição. Na Europa, a gente vê muitos casos de pessoas que não têm sentido de vida, numa tristeza. Por quê? Porque na Europa, a gente vê muito que lá não existe um calor humano igual, exemplo, aqui no nosso país. Não existe um calor humano, não existe um contato, as pessoas são muito isoladas, e daí por vários e vários fatores. Já no nosso país, a gente vê um acrescente com relação à depressão, com relação à ansiedade, com relação a transtorno bipolar. Tudo isso por quê? Fatores da economia, fatores do bem-estar, governo, a questão da crise política, da instabilidade que o país vive ano após ano. Então, tudo isso vai influenciando diretamente no emocional e no psicológico do cidadão brasileiro. Por isso que sim, eu posso dizer que é uma pandemia. Só que a diferença é que hoje uma pessoa se matar, ela não vai custear tanto no bolso dos nossos políticos. Daí que se matar não é tratado como uma pandemia. Detalhe, viu, Marcos? Nem como saúde pública ainda está detendo a questão da saúde mental. Ninguém vê como a pandemia, e muito menos como uma pandemia de suicídio a nível de município, de estado ou até de país. Ninguém vê dessa forma. Por quê? Porque uma pessoa se matar, enterrou, está tudo resolvido. Eu não tenho que ter vacina, eu não tenho que ter campanhas, eu não preciso ter nada. Simplesmente enterrou, está tudo resolvido. É por isso que é uma pandemia, mas não é visto por muitos como uma pandemia, nem como uma questão de saúde pública. Muito bem, estamos entrevistando o psicólogo clínico Damião Júnior, tratando aí de suicídio, e vamos adentrar também já sobre essa questão da pandemia, o que está causando. Damião, o álcool, drogas, eles são agentes de gatilho que influenciam a aumentar essas estatísticas do suicídio?
Sim, sim. Eles são aquilo que a gente chama de potenciadores. Eles geram um potencial para que a pessoa possa tomar aquela atitude. Por quê? Por várias características. Primeiro, as drogas, a bebida, até a questão mesmo de você estar em determinados ambientes, aquilo ali serve de um gatilho, de um incentivo para que você tenta fazer algo que você não tem coragem quando você está em ação. É tanto que drogas podem tanto depreciar como também podem ativar você. Algumas drogas ativadoras faz com que você pegue e comece a ter atos impulsivos, algo que a gente falou anteriormente. Então, eu bebo, eu uso êxtase, eu uso cocaína, eu fico a 320 por hora, então eu pego um carro, eu pego uma moto, começo a andar como se eu fosse o dono do mundo, vou tentar resolver os meus problemas com muita raiva na explosão. Por quê? Porque eu usei esses ativadores para que pudessem me dar uma força e eu fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer quando eu estou bom. Ao mesmo tempo também que tem as depreciadoras. Por quê? Eu uso determinados elementos como a maconha, eu posso citar aqui também alguns antialérgicos que pegam e faz com que você sinta em outro lugar, você se sinta com a sua autoestima baixa, talvez você se sinta lento, e naquilo ali, se você está passando por algum problema psíquico, por algum problema na sua família, no seu emprego, no seu dia a dia, que está fazendo você se sentir mal, quando você usa isso, vai lá para baixo a sua estima. E o que é que acontece? Nesse momento você não vê sentido, você não vê solução, você não vê luz. E qual é a sua primeira atitude? Já que eu não consigo ver sentido em nada, para que a minha existência? Vou lá e cometo o ato. Sim, as drogas são grandes potencializadoras para que o indivíduo possa praticar o suicídio. É tanto que é uma coisa que a gente sempre orienta. Se você tem problema de impulsividade, se você não consegue segurar suas emoções, segurar aquilo que você sente, a sua raiva, a sua explosão, não beba, não use drogas, não use qualquer coisa, até energético. Não, porque você precisa aprender a dominar as suas emoções para que você não venha a tomar uma decisão ou uma atitude que mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender ou talvez nem dê tempo de você se arrepender. Muito bem, estamos entrevistando o psicólogo clínico Damião Júnior, tratando aqui do tema suicídio. Eu já agradeço aqui a Edgley Areia, que está em São Paulo nos acompanhando, Tony Francisco em Cajazeiras, Gerismar em Cachoeira, Gilberto Valdivino também aqui, a Emília e o Abidoral nos acompanhando, a Cida, Jucivânio, Tualdo, Cleia Albuquerque, Maria da Silva, Jacob, Giovanni Belo, Léo Lima, boa tarde, estou em Bom Sucesso, Paraíba, acompanhando, obrigado, querida. Deixa-me ver aqui também. Léo, obrigado, querido, desculpa, Léo. Silvaneide, Carleide Martins, Jonathan Faustino, Cida Gonçalves, parabéns, doutor, por essa palestra, nota 10, a Cida Gonçalves está dizendo. Obrigado, gostaria de que, por gentileza, você que está nos acompanhando, pudesse compartilhar essa entrevista para que mais gente pudesse acompanhar, tá bom? Damião, a gente tem um novo termo aí, eu não diria nem tanto novo, que é o tal do bullying. No tempo que eu era mais jovem, isso era outro nome que chamava. Mas hoje está tatuado como bullying, que é, de certa forma, um preconceito escondido, quer seja de alguém que está ali na adolescência. Eu que estive professor há alguns anos aqui, a gente tem uma escola híbrida, onde tem alunos mais magros, outros mais baixos, outro mais gordinho, outro que necessita utilizar óculos e por aí vai. Isso é a sociedade como um todo. E, de certa forma, há, às vezes, uma discriminação por parte dos próprios colegas, também com aqueles que não repetem bastante de ano. Como deve ser tratado de forma correta as escolas e também os pais com relação a essas crianças e adolescentes que sofrem o famoso bullying? É interessante essa sua pergunta, porque assim, eu posso ser até polêmico na questão da resposta, até que modo nós estamos tratando isso? Por quê?
como você mesmo disse, existem processos ali de relação interpessoal entre as crianças que às vezes é uma brincadeira que está se tirando e tal, sem nenhum fundo de maldade. Então, ali está sendo um crescimento de relação interpessoal. Então, a criança ela precisa aprender a se defender, ao mesmo tempo ela precisa aprender que existem determinadas brincadeiras, então ela pode também tirar. Então, eu preciso entender até que ponto eu posso intervir, até que ponto é saudável e até que ponto verdadeiramente aquilo faz parte da relação interpessoal entre ambos. O principal de tudo é que aquela relação interpessoal não deprecie a pessoa, não faça com que a pessoa se sinta humilhada, não faça com que a pessoa, quando ela passa pelo processo da brincadeira, ela vai direto para o banheiro, ela pensa em não ir mais para a escola, ela pensa em chorar, ela pensa em se cortar, ela pensa em se matar. Então, seria mais ou menos esse equilíbrio, para que aí eu possa ver algumas intervenções básicas que podem ser feitas na escola. Como você mesmo disse, bem explanado, precisa ser uma intervenção que são três sujeitos envolvidos: a escola, os pais e o aluno. Não adianta eu só formar o aluno, não adianta formar só a escola, não adianta formar só os pais. Tem que ser o conjunto da obra. E é isso que a gente tem errado. A gente quer formar os pais, mas a escola não quer ser formada. Só quer chamar um palestrante para fazer. Quer formar o aluno, mas não quer entender os pais e, ao mesmo tempo, mostrar a capacidade que o pai deve ter de entender os seus filhos também em casa. E fica nessa troca sem um crescimento concreto no meio ali onde eles estão. De fato, o que se precisa fazer é um processo de psicoeducação envolvendo esses três sujeitos: escola, pais e os alunos, fazendo principalmente a questão da relação interpessoal, também a questão de trabalhar a autoestima dos alunos que precisam ser trabalhados, porque o que a gente vê muito é o que é que acontece. Já vem da casa a questão da proteção. A criança é muito protegida dentro de casa, não sai, não brinca com ninguém, e quando ela está na escola, que ela tem que conviver com vários, ela não consegue suportar, ela não consegue entender, ela não consegue se relacionar. Então é algo que já vem de casa. Quando chega nesse momento em que está na escola, precisa ser trabalhada essa questão da autoestima, da relação interpessoal, para que o sujeito possa amadurecer verdadeiramente as suas relações e saber se comportar e dividir aquilo que é mal e aquilo que é bom dentro da escola, na relação com seus colegas, com os seus professores. Muito bem, estamos entrevistando o psicólogo clínico Damião Júnior. Você que está do outro lado, pode mandar sua pergunta também. Daqui a pouquinho a gente vai já chamar um bloco comercial, é rapidinho, e aí você manda a sua pergunta para que Damião possa responder, combinado? Mas antes, dá seu like, compartilha para que mais gente tenha a oportunidade de acompanhar essa entrevista. Damião, com relação ao luto, de repente alguém está de boa com a vida, acontece um acidente ou uma comorbidade, algum ente familiar acaba falecendo. Isso está acontecendo muito aí na pandemia. Mais de 130 mil brasileiros, infelizmente, já vieram a óbito. E, de repente, isso mexe com a estrutura emocional de qualquer ser humano. Saber dosar essa empatia que é natural com os nossos familiares e não deixar que a gente morra junto também durante muito tempo, até aprofundando-se numa depressão. Como é que a gente deve trabalhar essa questão emocional com o luto? Muito boa a sua pergunta, porque o luto é essa falta de algo ou de alguém. Então, o luto não é simplesmente quando eu perco uma pessoa, mas quando eu perco algum objeto que fazia sentido para mim. Principalmente nessa pandemia, a gente vem percebendo muito isso. E é até algo interessante que você fala, porque alguns teóricos já estão começando a falar em ondas. Então, a gente já teve uma primeira onda do Covid, quando se descobriu. Teve uma segunda onda quando foi disseminado, né? As pessoas começaram a conviver com o Covid. E a terceira onda seria das doenças psicológicas pós-pandemia. E um dos fatores, além do transtorno de estresse pós-traumático, seria também o luto. Principalmente por quê? Porque eu preciso vivenciar o luto. A grande ideia do luto, para que você não adoeça, e olha só,
nós precisamos vivenciar bem o luto. Eu não posso dopar as pessoas com remédio para que elas não percebam que alguém morreu. Eu não posso chegar para a pessoa e dizer, não chora, não chora. Não posso enganar dizendo que foi para um lugar melhor e vai voltar, como a gente faz com as crianças. O luto precisa ser vivenciado. Se a pessoa quer chorar, deixa chorar. Se a pessoa quer gritar, deixa gritar. Se a pessoa quer enterrar, deixa enterrar. Se a pessoa quer tocar, deixa tocar. Porque isso faz parte da elaboração do luto. Quando eu interrompo um desses processos, Marcos, isso gera dentro de mim alguma perturbação emocional que vai mais cedo ou mais tarde trazer alguma psicopatologia como depressão, como ansiedade, que acontece muito com crianças que perderam alguém e ninguém chegou a contar elas que perdeu um parente e diz que virou uma estrelinha que vai voltar. Aquilo ali vai virando uma ansiedade dentro da criança. Eu preciso deixar que o sujeito vivencie. Damião Júnior, mas como é que eu vou fazer? Olhe, infelizmente, pela tecnologia, eu preciso utilizar isso como bem para mim. Transmite o enterro, entendeu? Mostra o enterro, deixa a pessoa viver, ela precisa viver. Porque outra coisa também, pedir para que a pessoa supere a morte de alguém em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, existe um tempo de superação. A gente gosta até de falar, alguns teóricos falam de 6 meses, outros de 3 meses. Eu gosto de colocar 1 ano. E como é essa superação, Damião Júnior? É esquecer? Não. É você lembrar sem dor. Até 1 ano a pessoa fica lembrando com dor, se angustia, sente saudade. Passou de 1 ano, você lembra, mas você lembra agora com saudade. Se isso, quando passa de 1 ano, você ainda continua lembrando com dor, você fica isolado, você fica dentro do quarto, então isso é perigoso. O luto, ele precisa ser vivenciado. Eu não posso cortar isso do sujeito. Eu não posso dizer, a pessoa morreu, está enterrado, pronto. Não, a pessoa precisa ser vivenciada, mas ao mesmo tempo precisa ter consciência de que a pessoa foi e o que ficou dela foi o exemplo. Eu sei que nesse tempo está difícil, porque os enterros não podem ser feitos como antigamente, mas a gente pode usar dos meios tecnológicos para que possa aproximar a pessoa de um enterro. Não é algo sem sentimento, minha gente, não. Mas imagina aí, uma mãe que não pode enterrar seu filho porque ele está no grupo de risco. Então, como é que ela vai vivenciar aquele momento? Uma pessoa que está lá perto pode abrir numa chamada de vídeo e ela acompanhar todo o processo do enterro. Eu acho até interessante, Marcos, porque nessa nova onda de pandemia, a tecnologia tem sido o maior contato afetivo que a gente tem. Então a gente precisa utilizar. Mesmo que seja até algo que eu não possa tocar, mas muitas vezes está mais no ver, o meu sentir, do que no tocar. Muito bem, tá então esse bate-papo super bacana com o psicólogo clínico Damião Júnior. Produção, vamos ao intervalo comercial, vamos dividir em 2 blocos, rapidinho, 5 minutos. Damião, nós temos apenas um probleminha aqui na mesa com relação ao som. Se você quiser fazer alguma coisa aí, gera em torno de 4 minutos, você só desativa o microfone, combinado? Enquanto isso, você que está aí do outro lado, compartilha. Compartilha porque Damião vai responder uma pergunta que eu tenho aqui. Questão de relacionamento, namoro, de repente termina. E tem vários casos aí de pessoas que se suicidam por não aceitar o fim de um relacionamento. Ele vai tratar desse tema já já, após o intervalo comercial. JB Confecções e Representações. A JB Confecções e Representações
é a única loja em Cachoeira onde você encontra roupas no atacado e no varejo com o menor preço da região. Na JB você encontra várias marcas de roupas ao seu dispor, como Ditongo, Narcole, Vison, Dacorte, Apolice, Elegance, Maglen, Fernandes Fashion e muito mais. Tudo isso localizado na rua Sérgio Moreira, no centro de Cachoeira dos Índios. Na JB você ainda encontra artigos para presentes como bolsas femininas e moda masculina, feminina, juvenil e infanto-juvenil. Passa lá e confira o que estamos anunciando. Na JB você anda na moda com um preço que cabe no seu bolso. Uma organização de Bosco Lins e Luciana. Clínica Fiso Slim da doutora Sara Lidiane traz para você e sua família uma nova visão na reabilitação com qualidade, bem-estar e soluções na área de fisioterapia e estética. Nosso diferencial há 8 anos na cidade de Cachoeira dos Índios está no atendimento individualizado, com hora marcada, ambiente climatizado e com excelente atendimento nas áreas de fisioterapia neurológica, traumato-ortopédica e respiratória, dentre outras áreas. Atendemos ainda na área de dermatofuncional, com limpeza de pele, peeling, massagem modeladora, drenagem linfática, massagem relaxante, tratamento de estrias e acompanhamento em pós-cirúrgico de cirurgias plásticas. Realizamos também atendimento a domicílio para sua melhor comodidade. Estamos localizados à rua João Pajeú, número 101, centro de Cachoeira dos Índios, PB. Telefone 996 45 33 97. Lojinha Meireles. A Lojinha Meireles dispõe de confecções de marcas de qualidade para o público masculino, feminino, juvenil e infantil, além de roupas íntimas de vários estilos, tudo em dia com a moda para o seu gosto. Faça-nos uma visita e confira o que estamos anunciando. A Lojinha Meireles fica localizada na rua Epitácio Pessoa, número 38, centro de Cachoeira dos Índios. Uma organização Zusa. Voltamos com o programa Cachoeira Agora, pela sua TV Cachoeira. Agradecer ao nosso companheiro, colega aqui de TV Cachoeira, Francinaldo Cândido, acompanhando. Compartilha aí, Francinaldo. Valéria Silva também nos acompanhando, Francisco Rodrigues, a Lúcia Tavares. Quem quiser pode mandar pergunta, tá bom? Nesse bloco, para que você possa ter a resposta. Hoje a gente está batendo um papo super agradável, atualíssimo, com o psicólogo clínico Damião Júnior. Na tela, por favor, produção. Damião, eu tinha deixado a pergunta, um questionamento sobre a questão de relacionamento. Até o seu colega de profissão, Rossandro Klinger, outro dia eu acompanhando uma entrevista com ele, ele disse que as pessoas têm que viver essa questão da dor de um fim de um relacionamento e não já sair, terminou um relacionamento, na semana seguinte já está procurando balada, já vai dar um trato no visual. Quer dizer, aquilo que deveria ser algo a ser alimentado durante um processo de relação, ela acaba que por ser podada de uma virada assim brusca, as pessoas já tendem a se modificar achando que nesse carpe diem, nesse prazer imediato, vão ter resolvido essa questão emocional. Então eu gostaria que você pudesse fazer um apanhado bastante interessante para muita gente que nos acompanha, que certamente já passou por alguma vivência de ordem emocional de fim de relacionamento. É muito importante essa sua pergunta, né? E de vez em quando a gente se encontra muito com isso, né? Meu relacionamento acabou. E agora? Assim, existe um processo, né? Que também, como a gente falava no bloco anterior, é um processo de luto. É um processo da perca de alguém que trazia algum sentido dentro da minha vida. Então, assim, no processo de perca, eu preciso também fazer a reflexão do que aquela perca traz para mim. A perca ela não é somente negativa, ela também é positiva.
Porque a perca, ela traz ensinamentos, ela traz direcionamentos, ela traz caminhos que eu posso trilhar em meio à devassidão da dor. Por isso eu preciso refletir se aquele término daquele relacionamento, ele trouxe o que para mim? Muitas vezes o que acontece é porque, ludibriado por amigos, eu já começo a sair para a balada, já começo a beber, já começo até procurar outras pessoas com a seguinte frase: você tem capacidade de arrumar outro, esquece esse que passou. Mas não é dessa forma. Eu preciso entender outra coisa também, o que foi que levou ao fim daquele relacionamento. Sabe por quê, Marcos? Porque a gente começa a ver, nesse século, pessoas que já tiveram 1, 2, 3, 4, 10 mil relacionamentos, 20 relacionamentos, às vezes foram até 10 casamentos, cada casamento teve um filho. Por quê? Termina, começa outro. Termina, começa outro. Termina, começa outro. E não sabe por que é que isso tem dentro da sua relação com o outro, afetiva, algo que impede que ele dê continuidade. E um relacionamento pode ser contínuo, um relacionamento pode ser duradouro, mas para ele ser isso, ele precisa passar diariamente por reflexões: para onde estamos indo, o que estamos fazendo, qual o nosso objetivo dentro desse relacionamento. Todo relacionamento precisa ter um propósito. Se o seu relacionamento não tem um propósito, ele não está sendo aquilo que verdadeiramente traz sentido para a sua vida. E outra coisa extremamente importante: não coloque o outro no centro. Às vezes as pessoas sofrem muito porque quando começa um relacionamento já pega aquela pessoa e coloca no centro da sua vida. Então tudo é aquela pessoa, ela é o centro, é o maior de tudo, é o que faz eu viver. Quando ela sai, o centro se acaba. Você não vive mais, você não tem mais um centro. E aí você acaba se desesperando. Por isso eu preciso tomar cuidado com os relacionamentos. E outro detalhe que eu queria dizer: não foi a pandemia que gerou crise nos relacionamentos. Ele já vinha com crise. É porque com a pandemia a convivência se tornou mais contínua, a diária se tornou mais efetiva e daí começou a aparecer problemas que antes você fugia porque você tinha 8 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, 12 horas de trabalho e você não via os problemas que tinha no seu relacionamento. Então não coloque a culpa na pandemia, mas verdadeiramente mude o foco do seu relacionamento e descubra qual é o propósito de você estar com essa pessoa. Muito bem, estamos conversando com o psicólogo clínico Damião Júnior. Você pode mandar a sua pergunta para que ele possa responder aqui. O que você perguntar, com certeza, Damião está habilitado para responder. Damião, você falou em pandemia. Vamos pegar esse gancho aí. Nós estamos vivendo uma espécie de confinamento, uma prisão sem grades, essa pseudo-liberdade, esse medo do qual eu conversava com você rapidamente hoje. Eu gostaria que você pudesse também pavimentar o terreno emocional, que a gente precisa ter esse acesso para compreender até que ponto nós estamos sendo testados. No nosso humor dentro de casa, não só com o outro, mas conosco mesmo. Com o outro também, e o sair de casa, o medo de trazer esse danado desse vírus para dentro de casa e poder afetar algumas pessoas. Então, como é que a gente, nessa pandemia, pode aparentemente se blindar emocionalmente para não viver esse cárcere? É uma pergunta interessante, né? Porque ultimamente se perguntava muito, né? Depois que a gente sair dessa pandemia, a gente não vai ser mais os mesmos. Eu acho que vai ser, porque a gente enfrentou uma peste negra e a gente se tornou pior do que antigamente, antes da peste negra. Então talvez a maioria não mude depois disso. O fato que aconteceu não é que a pandemia trouxe várias doenças, vamos dizer assim, emocionais. Não. Já existiam. A pandemia, ela só potencializou. E mostrou algumas coisas. A gente pode ver várias vertentes. Uma delas, por exemplo, aqui você mesmo citou, ficar confinado dentro de casa. Ficar confinado dentro de casa não era o pior. O pior é você começar a ver que sua vida não tem, vamos dizer assim, nada mais do que trabalho. Algumas pessoas começaram a perceber isso, de que verdadeiramente, dentro da sua casa, ela não sabe o que fazer, porque passa o dia todinho trabalhando, quando chega à noite, pega o celular e vai resolver as coisas do trabalho, durante a noite e a madrugada.
tirou isso, ela começou a perceber que ela não tinha uma coisa que é crucial na vida de todo ser humano, Marcos. Rotina. Eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter uma vida interior que está desagregada, está rompida com o meu dia a dia, que é ir para o trabalho, chegar do trabalho, almoçar, dormir, voltar para o trabalho, ficar 8 horas resolvendo problemas, vai para banco, volta de banco, entendeu? E as pessoas não têm mais vida. As pessoas não sabem o que é ler, Marcos. As pessoas não sabem o que é assistir uma série. As pessoas não sabem o que é conviver em família. As pessoas não sabem o que é uma conversa. Não sabem. Simplesmente tudo agregado ao quê? Ao dia a dia, a celulares, à tecnologia. E daí a pandemia começou a mostrar que não é simplesmente só de tecnologia que vive o homem. Sabe por quê? Porque o homem ele começou a experimentar, Marcos, o tédio. Porque chegou a um determinado momento que o celular não começou mais a satisfazer. Chegou a um determinado momento que o emprego começou a ser ameaçado. E aí ficou, o que é que eu vou fazer da minha vida? Algumas pessoas corajosamente começaram a fazer atividade física, começou a organizar sua rotina diária, voltou a estudar, voltou a ler livros. São coisas tão pequenas que eu posso fazer e fazer todo um diferencial na minha vida, no meu dia. Sair da rotina, ter uma rotina para sair da rotina normal de trabalho. E daí a pandemia começou a mostrar isso. Ao mesmo tempo que trouxe para fora também pessoas que se escondiam no dia a dia da depressão que tinha, da ansiedade, de transtornos pós-traumáticos, do medo exacerbado que não consegue controlar. Sim, porque existe o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele que faz você reagir diante das adversidades. O medo ruim é aquele que te paralisa, aquele que te deixa para baixo, aquele que te deixa triste, angustiado. Então, mostrou também o medo de sair, porque muitas vezes você pode se proteger e voltar para casa e seguir as regras, mas você está disposto a seguir as regras, a tirar pelo menos 1 minuto ou 2 minutos para você simplesmente tomar banho olhando o seu corpo, porque a nossa rotina diária, corrida, tirou até isso, eu não conheço o meu corpo. Daí o medo que vai aumentando, até explodir de uma forma que eu fico ansioso, que eu fico paralisado diante daquilo que eu estou vivenciando. Fora também de outras pessoas que passaram por momentos em que ficaram refém do álcool, ficaram refém da máscara, ficaram refém da limpeza desacerbada. Daí a pandemia mostrou várias realidades da minha vida. E o que se fazer com isso, Damião Júnior? Simplesmente pare e reflita. A pandemia mostrou quem você verdadeiramente é. E a pergunta que fica é, quem você é? É bom ou é ruim? Se for bom, ótimo, aprimora. Se for ruim, está na hora de mudar. Muito bem, estamos conversando com o psicólogo clínico de Cajazeiras, Damião Júnior. Você pode mandar sua pergunta, como eu já disse aqui. O que você gostaria de perguntar ao psicólogo? Fique à vontade. Eu quero agradecer aqui a audiência de Jones, de meu amigo Deodato Neto, também aqui, companheiro da TV Cachoeira, a Letícia, a professora Sônia, Pedrina, Edni Gugel, deve estar lá em Fortaleza nos acompanhando. Obrigado, Edni. Que honra ter a sua audiência. Cida Gonçalves, o Deodato está dizendo o seguinte: conheci uma pessoa que cometeu o suicídio e ele, acredito, estava dentro daqueles 5% que não tem tendência suicida, pois para a família ele não tinha perfil. É isso que você colocou no início, né? Sim. Aqueles 5% e a pessoa pode até dizer, Damião Júnior, mas como identificar? Marcos, a gente sempre gosta de falar o seguinte, 5 minutos antes, 10 minutos antes, a pessoa pode ter uma mudança brusca de personalidade e por um ato impossível se matar. Por isso que eu preciso estar alerta quando a pessoa está impaciente, quando ela começa a andar para um lado e para o outro. Não estou dizendo que todos os casos a pessoa vai cometer, mas isso faz com que eu trabalhe uma coisa muito importante, que é o processo da escuta. Talvez muitos desses suicídios poderiam ser prevenidos simplesmente se eu olhasse para a pessoa e perguntasse o que está acontecendo. Sem nenhum preconceito, já colocando a pessoa como se fosse fraca, como se não tivesse Deus no coração. Mas simplesmente perguntar o que é que está acontecendo. Você não precisa ser profissional. Só o ato de você dar o seu ouvido para a pessoa falar faria todo o diferencial na vida da pessoa. Por isso que eu preciso estar alerta com as pessoas que estão ao meu redor.
A pessoa apresentou preocupação, inquietação, apresentou mudança, a pessoa era feliz, chega no ambiente, está triste, você sente que tem algum problema que a pessoa está passando, não custa nada você chegar para ela e perguntar como você está, para que verdadeiramente você possa identificar. Muitas vezes as pessoas se matam porque não tem ninguém para escutá-las. E talvez não é o profissional que precisa escutar, o psiquiatra e o psicólogo. Talvez a melhor escuta e a mais eficiente seja, Marcos, a escuta de casa, daqueles que estão comigo, daqueles que eu amo verdadeiramente. Muito bem, quero agradecer a também Quinha Alves, minha sogra está na audiência. Obrigado, Quinha. Lucicleia está acompanhando, Girleia, Jadimar, Tadeu Cartacho, lá de Cajazeiras, está dizendo boa noite, Damião Júnior e Charlene. Obrigado, querido, pela audiência. Conceição Souza também acompanhando. Eu peço por gentileza que você possa compartilhar para que mais pessoas acompanhem essa super entrevista aqui com o psicólogo Damião Júnior. Damião, nós vivemos aí um momento intensivo e a pandemia também abriu esse leque das redes sociais. Antes da pandemia, a gente vivia aquela pseudo sofisticação da alegria, do prazer, através de fotos, de vídeo. As pessoas iam almoçar num restaurante, tem que fazer foto. As pessoas estavam contemplando a natureza, tem que fazer foto. Vai a uma praia, faz foto. Enfim, a gente vive essa felicidade nas redes sociais, em que nos finais de semana parece que há uma hecatombe de felicidade para uns e também do outro lado de tristeza. Ou seja, eu não posso possuir essa felicidade, eu me deprimo. Como é que as redes sociais podem ser utilizadas de forma satisfatória, boa, mas também como a gente deve encarar aquela foto como ela não sendo tão real? Eu já vi casais tirando fotos que só se abraçam na hora da foto. Como é que você pode nos ajudar a compreender essa realidade? Uma coisa que eu sempre falo, né? Rede social, como diz, é social. Se é social, várias pessoas vão olhar. Você vai apresentar qualquer coisa? Então, muitas vezes, até na sociedade mesmo, a gente investe uma fantasia para enganar os outros. Eu acho que uma das primeiras regras, eu tenho certeza que uma das primeiras regras é: não se iluda com as redes sociais. As pessoas que se iludam com as redes sociais são aquelas pessoas que têm a sua estima baixa. São pessoas que, por algum problema da sua vida, quando começam a passar ali e a rolar para cima, várias e várias fotos, curte, verdadeiramente começam a se projetar naquilo ali, porque a sua vida não está boa, não está do jeito que você queria. Por isso, eu preciso entender que ali é um momento da pessoa, talvez não seja a realidade. Como o próprio Marcos falou, um momento. Eu registrei lá, eu posso registrar aqui esse momento agora, mas daqui a pouco eu posso sair e está cheio de problemas para resolver. Então, não eu posso me iludir de que a rede social é uma planificação da minha vida naquele momento, ou mais, da vida do outro. Mas eu preciso entender ali que ali é um registro do momento. Como eu e você e Marcos, né, nós temos álbuns que registram vários e vários momentos felizes que a gente teve. Mas, por exemplo, ninguém vê que eu passei por tribulação quando eu perdi o meu pai. Ninguém vê que eu passei pela depressão da minha mãe. Ninguém vê isso, vê aquele momento. Por isso que a palavra é isso, é momento, não é realidade. Mas, se você se sente, são dois fatores. Primeiro, as redes sociais têm o seu lado bom e o seu lado negativo. O seu lado bom, a gente tem acesso a muita coisa boa, a muita coisa que edifica, a muita coisa que constrói dentro de mim. Seleciona quem você segue. Vá selecionar coisas que te motivam, que ativam coisas em você, que levantam o seu humor, que faz com que você comece bem o dia, que faz com que você se sinta uma pessoa boa, uma pessoa de sorte, uma pessoa vivida, porque naquele momento você se sentiu, de alguma forma, a melhor pessoa do mundo. Segue essas. Aquelas que faz você se sentir mal, discute ela. E o lado mal, que seria simplesmente pessoas que têm depressão, pessoas que não têm uma vida da qual queriam, são ansiosas, quando começam a ver aquilo ali a rolar, querem se projetar, querem ser daquela forma. Se você se sente desse jeito, infelizmente eu tenho que lhe dizer algo. É melhor você deixar de usar a rede social, procurar um psicólogo e depois sim, de um processo terapêutico bem feito, levantar a sua estima, você voltar a usar a rede social.
Estamos conversando com o psicólogo clínico Damião Júnior, nessa proveitosa entrevista. Edgley Areia, lá de São Paulo, está dizendo: a gente aprende a tudo, Deus nos preparou para tudo. Daqui a pouco eu quero que você entre também nesse tema religião. Você que tem inclusive um programa de rádio sobre a religião e a que ponto a gente pode, através de acreditar em Deus, desistir de pensamentos ruins. Antes, porém, Damião, o Tadeu Cartaz está dizendo o seguinte: gostaria de saber, Damião, quando a pessoa é sistemática ao extremo, isso é doença psicológica ou uma mania da pessoa? Ou é normal que a pessoa seja assim no dia a dia? Um abraço, Tadeu, um abraço a todos que nos acompanham aqui. A gente aí está vendo de várias cidades, né? Olha, eu gosto sempre de dizer, o problema mora no extremismo do negócio. Por exemplo, né? Aqui para dar essa entrevista, a gente está desde manhã, né? A gente fez o primeiro contato, fez o segundo contato, tudo para fazer tudo bem organizado. Então, a pessoa ser organizada, entendeu? Não há mal nisso, não há mal nisso. O problema está quando a organização me escraviza. Por quê? Porque talvez não dê certo a sua organização e você fica se martirizando porque não deu certo, e você fica se debatendo, fica se martirizando, fica se doendo por dentro, porque não aconteceu do jeito que você queria. Então, isso é ruim. Por quê? Porque é o extremismo do negócio. O extremismo está: se eu ajeito demais as coisas e não aceito quando algo não dá certo, está errado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu sou organizado, desorganizado de tudo, chega uma pessoa para tentar me ajudar e eu não dou o braço a torcer para receber essa ajuda, também está errado. Então, está aqui, ó, no meio. Eu tenho que ser organizado, eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que organizar a minha rotina, eu tenho que organizar a minha vida financeira, minha vida pessoal, minha vida social. Nós temos várias camadas, mas eu não posso viver escravo quando eu não consigo organizar algo. Ou, por exemplo, que só vai acontecer alguma coisa se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai acontecer. Tem pessoas que são escravas dessa forma. Você precisa ter flexibilidade. Você precisa ter habilidade social de entender o seguinte: eu vou dar o meu máximo, eu vou organizar o meu máximo, eu vou fazer de tudo. Mas se não der certo, eu aprendo com o que não deu certo, levanto a poeira, dou a volta por cima e continuo a minha vida. Eu só não posso ser escravo das minhas emoções e dos meus sentimentos. Muito bem, bacana. Estamos entrevistando o psicólogo Damião Júnior. Por favor, dê sua like e também compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar, e você pode ainda mandar sua pergunta. Damião, você falou de dificuldade financeira e também a gente sabe que essa pandemia deixa e ainda está deixando um rastro muito ruim na economia. A reativação de muitos empregos está sendo difícil, pais de família perderam seus empregos e isso, de certa forma, desorienta a capacidade emocional de qualquer ser humano. A gente sabe que o aspecto financeiro, ele na sociedade capitalista em que vivemos, ele posiciona as pessoas dentro do seio social. Pergunta que eu faço: àquele que perdeu o emprego ou àquela, independente, e claro, se tiver família, mais acentuado ainda o problema. E se não tiver, for solteiro, mas mesmo assim fica podado pela questão financeira. Que dica você daria nesse momento para que a pessoa não entrasse no desespero? O desespero vem, né, quando eu sou desorganizado. O desespero vem quando eu não tenho controle. O desespero vem quando eu não sei o que está ao meu redor. Então, para você que está desempregado, eu não vou falar filosoficamente de que mais cedo ou mais tarde vai mudar e você tem potência para isso. Não. Vou falar e vou dar respostas concretas. A primeira coisa é: você sabe as contas que você tem? Segundo, você sabe o dinheiro que você precisa todo mês? Você sabe o que é parte da sua vida facultativo e aquilo que simplesmente nem acrescenta e nem aumenta em nada? Nesse momento você pega e organiza a sua vida financeira. Para quê? Para que você possa entender quanto de dinheiro você precisa. Não é simplesmente dizer: eu preciso de dinheiro. Sim, mas você precisa de quanto? Tem pessoas que vivem com R$2.000 e são ricas.
Tem pessoas que vivem com R$1 milhão e são pobres. Então eu preciso ter controle daquilo que eu tenho. Quando eu tenho esse controle, eu não me desespero quando vem um tempo de seca. Por quê? Porque eu estou organizado financeiramente. Quando você colocar no papel e você vê tudo isso, você começa a ver outra questão. É os dois que estão desempregados? É um que está desempregado? O que é que está acontecendo dentro da minha casa? O que é que hoje eu preciso fazer para que a renda que eu tenho que ter todo mês, eu consiga ela? Talvez a renda que você precisa ter, em um dia você consegue simplesmente vendendo roupa em rede social. Talvez o que você precisa de dinheiro, você consegue em 7 dias vendendo, exemplo, bolos, entendeu? Mas só que você precisa organizar e você precisa ter acesso àquilo que você gasta e aquilo que você precisa ter como dinheiro. E separar gasto, lucro e investimento. Quando a pessoa se desespera, na maioria dos casos, Marcos, é porque a pessoa ela já vinha no processo de construção, de desorganização. É isso mesmo. Até a desorganização, a pessoa vai construindo dia após dia. E outro fator muito importante, você que tem o seu emprego agora, cuidado para não perder. É por isso que, se lembra lá do caso do relacionamento, da mesma forma é o emprego. Tem gente que tem um emprego e coloca aquilo ali no centro. Ah, é meu emprego, é minha vida. Chega um momento de recessão desse, a pessoa tem que ser demitida. E a pessoa vai cair numa depressão. A pessoa vai cair numa tristeza profunda. Acaba até tentando se matar. Por quê? Porque ela não olhava ela como uma potencialidade. Hoje eu te convido a olhar para você e dizer: o que é que eu faço de bom além do meu emprego? Não estou mandando você... Oi, foi aqui, produção, ou foi lá? Hein? Foi lá? Vamos retomar o contato? Voltou, Marcos? Voltou sim, pode continuar, Damião. Pronto. A investir em outros lugares, em que você pode crescer. Então, às vezes, a pessoa entra em desespero porque pegou seu emprego, colocou no centro da sua vida e simplesmente quando perdeu se desesperou. Mas nunca olhou para si e disse: rapaz, o que é que eu faço de bom? O que é que hoje eu posso fazer a mais para ganhar o dinheiro? E outro fator importante também é você ter juntar dinheiro. O grande problema é que a gente começou a falar em juntar dinheiro, a ter uma poupança no meio da pandemia. Isso não serve. A poupança é algo que é de anos. Então você tem que começar a juntar dinheiro anos. Para quando vem aí crise, você tem um auxílio emergencial, não do governo, mas seu. E o grande problema é que as pessoas são desorganizadas. Às vezes eu ganho R$1.000, mas eu quero gastar R$1.100. Como é que a pessoa vai se organizar dessa forma? Por isso, uma das dicas também que a gente dá é: faça poupança. Coloque no papel seus gastos e comece a ver planos A, B, C e D com relação ao seu emprego. Muito bem, estamos entrevistando Damião Júnior, psicólogo clínico. Damião, a Lucicleia Moreira diz o seguinte: a depressão é doloroso para a pessoa e a família também, onde todos sofrem juntos. O pior é a recaída. Na minha família teve um caso, Deus abençoe todos nós. Beleza, tá aí a Lucicleia. Damião, a gente já está encaminhando para o final, só falta aí uns 5, 10 minutinhos. Eu gostaria que você pudesse falar sobre essa questão de Deus. Você, como eu disse, que tem um programa, algumas vezes já tive a oportunidade de assistir, vi entrevistas suas, e você fala muito dessa aproximação com o mundo espiritual para que a gente possa se fortalecer, não apenas da pandemia, mas do dia a dia, dos próprios desafios diários. Como Jesus disse, a cada dia basta, grosso modo, os seus próprios problemas. É isso mesmo? A gente se aproximando de Deus, a gente fica mais forte, resistente? Foi bom você falar nisso, né, Marcos? A gente poderia citar aqui, que eu acho que com certeza você já leu, que é Viktor Frankl, né? Você que é um amante da leitura, eu sei disso. Viktor Frankl vai dizer que o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Então, eu preciso cuidar dessas áreas da minha vida. E uma delas é a espiritual. O ser humano, até para ser ateu, ela precisa antes da pré-existência espiritual de algo para ele não acreditar, que seria Deus. Por isso que
a gente gosta de trabalhar muito essa forma da espiritualidade porque é uma das âncoras. Marcos, uma das coisas, e até pegando isso que a nossa telenauta falava antes, né, da recaída, a gente trabalha a questão de âncoras. Então eu tenho vários âncoras. As âncoras são coisas que quando eu estou caindo, eu me agarro a elas para me sustentar. Pode ser minha família, pode ser uma atividade física, pode ser algo que me dá prazer, pode ser meus filhos, um namorado, um esposo. Eu me agarro a essas realidades para que eu possa me manter em pé. E uma delas é a espiritualidade. E a espiritualidade, ela dá esse conforto, ela dá esse sustento para muitas pessoas. Então, assim, eu preciso entender que não é simplesmente só dizer que é falta de Deus, como se fosse algo misticismo, né? É alguém que condena algo que está longe. Não. A igreja, independente de qual ela for, ela tem vários ensinamentos existenciais. Vários ensinamentos existenciais que vai agregar na minha vida e vai fazer refletir tudo aquilo que eu estou passando. A diferença que você pode até me perguntar, mas Damião Júnior, existe também vários filósofos. Qual é a diferença? Que quando bem feita a reflexão, a pessoa encontra um sentido de vida. É isso que Victor Frankl vai falar. Eu encontro o sentido da minha vida em um Deus que traz para mim amor. E muitas vezes o que falta para mim é entender qual é o sentido do amor, qual é o sentido da minha vida hoje. É uma pergunta, Marcos, que a gente não pode parar de perguntar cada dia. Nesse exato momento, você fazer um programa, você precisa parar assim e perguntar qual é o sentido disso aqui. E esse sentido iluminado por algo espiritual traz também um propósito de vida. Muitas vezes a gente não tem um propósito de vida. E eu faço essa pergunta hoje, qual é o teu propósito de vida? Ou você está terceirizando o seu propósito em pessoas, em Deus, em outros valores? Não. Você precisa descobrir qual é o sentido da sua vida, qual é o seu propósito de vida, aquilo que faz você se levantar, aquilo que faz você viver. Por isso, a questão da espiritualidade, como uma grande âncora que sustenta muitas pessoas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Marcos. Muitas pessoas entraram num processo de ansiedade forte, de depressão forte nessa pandemia, a partir do momento em que não conseguiram ter mais o contato com o sagrado, seja onde for. Quando rompeu isso, a pessoa caiu. Eu conheço pessoas que tiveram recaídas quando rompeu a questão do contato com o sagrado, do contato com a espiritualidade. Para você ver a força que a espiritualidade tem de âncora na vida de muitas e muitas pessoas, quando a gente fala na questão de suportar a depressão, a ansiedade, até tentativa de se matar. Muito bem, estamos caminhando para o final. Damião vai já dar aula, né, que ele também é professor. Quero agradecer a todos que estão na audiência. Ainda pode compartilhar, por favor, e se ainda achar necessário, mandar uma pergunta. Damião, rapidamente falando, onde é que fica o limite da psicologia e da psiquiatria? E onde os dois podem andar junto para ter um resultado bastante satisfatório e otimizado? Como a gente está falando aqui, né, para pessoas, para a sociedade, não vou entrar em termos científicos, certo? Mas o principal é que existe uma grande diferença. Existem determinadas pessoas que estão passando por uma grande dor emocional, que essa dor emocional, ela afeta, além das suas emoções, também o seu biológico, também a sua genética, também a questão da transmissão entre os neurotransmissores. Isso acontece. E quando isso acontece, eu preciso da intervenção de medicamentos. Por isso, quem passa o medicamento é o psiquiatra, porque ele fez medicina, ele estudou para isso e ele sabe como é que funciona o organismo de cada pessoa diante de cada doença, de cada crise, de cada psicopatologia. Aí, ele passa esse remédio para que você consiga entrar no equilíbrio biológico, entendeu? Para que assim você possa entrar num processo de psicoterapia. E o que seria a psicoterapia? Porque não adianta só o medicamento se você não criar estratégias para enfrentar os seus problemas. É tipo, eu estou no relacionamento que eu estou a ponto de viver uma separação. Aí eu começo a entrar num processo de depressão. Vou no psiquiatra e começo a tomar o remédio. Sim, mas você resolveu o problema lá do seu casamento? Não.
e aí você vai para a psicoterapia, onde você vai entender o que está se passando dentro do seu casamento, o que você precisa fazer, as estratégias que você precisa montar para enfrentar essa realidade da separação. Por isso seria essa diferença. O psiquiatra que entra com o remédio e o terapeuta que entra com estratégias para enfrentar o problema. Juntos é o melhor trabalho que tem. Por quê? Porque um bom psiquiatra sabe que o uso de remédios tem começo, meio e fim. O bom psiquiatra sabe disso. E junto com o psicólogo, esse processo de desmame de um determinado medicamento se torna mais rápido com a ajuda da psicoterapia. Então é uma junção fabulosa e quero aproveitar aqui e mandar um abraço a todos os meus amigos psiquiatras, a todos os psiquiatras que vão ver, que estão vendo essa live. Muito bem. Damião, com relação ao atendimento online que a psicologia está fazendo, a medicina está fazendo, como você disse, a tecnologia está aí e impôs essa nova realidade que, de certo modo, pode ser, inclusive, estendida após pandemia, né? Então, como é que você vê a psicologia tratando de um paciente, por exemplo, na sua casa? Isso é um agente facilitador? Uma coisa que a gente sempre fala, Marcos, é que também depende de vários e vários fatores. E existe o lado positivo porque a tecnologia aproximou, não interrompeu os processos terapêuticos, mas ainda eu gosto de falar de que nada substitui o contato, dentro de um processo terapêutico. Mas a gente precisou se remodelar, tanto eu como os meus amigos médicos e outros psicólogos. Então o atendimento online, ele veio para ajudar as pessoas, até na criação das estratégias que eu falei anteriormente. Porque muita gente gosta de dizer, não, terapia é só conversar. Não, terapia não é só conversar, eu preciso de estratégias de enfrentamento. E eu posso construir também, de forma online, esses processos que eu preciso colocar, inserir na minha vida. Então, ajudou em muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma ressalva. Não é simplesmente, exemplo, você está na sala, ligou o celular e começou a atender a pessoa. Não, tem que ter um lugar reservado, tem que ter um local bem aconchegante para o indivíduo. Não pode ser deitado, não pode ser fazendo faxina, não. É o mesmo processo terapêutico que você tira uma hora ali para você conversar com o seu terapeuta, sentar, analisar, refletir. A mesma coisa. Só não tem o calor humano, mas muitas vezes o calor da palavra é mais forte que o calor humano. Muito bem, Damião, eu estou aqui respeitando o tempo, já estou pensando aí que você vai dar aula já já. Eu gostaria que a produção pudesse colocar na tela aí, produção, a logomarca do Setembro Amarelo, a gente pegou aí na internet, chamar a atenção para que não fique apenas localizado numa cor ou num mês, que esse seja um tema de debate intensivo, e todo dia e o tempo todo. Por favor, produção, na tela, tá aí, ó, você não está sozinho, Setembro Amarelo, essa questão do acolhimento. Outra coisa que a psicologia sempre provoca a gente é o ato de falar. Falar é a melhor solução. Por isso, desentalar mesmo as nossas emoções. E mais uma, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Escute e converse sobre o tema. Tá aí, então, e para finalizar, juntos somos mais fortes, não ignore um pedido de ajuda. Falar é a melhor opção. Tá aí, Damião, eu acho que é super bacana que as pessoas possam, de maneira preventiva. A gente tem visto pessoas que fazem um seguro de um carro, um seguro de sua casa, um seguro de um celular e o seguro emocional, que é o que tem mais valor, não ser feito de maneira preventiva. Eu acho que já foi quebrado um pouco esse preconceito. Muita gente está buscando. Eu mesmo já fiz terapia. Eu já fiz com 2 psicólogos diferentes e achei super bacana, super indico e acho que é o que a gente deve buscar para não ficar mal resolvido emocionalmente e ser uma pessoa chata, agressiva e doída de se conviver. É isso mesmo? Sim, Marcos. E não espere adoecer para procurar ajuda. A hora de ajudar é agora. A hora de você se ajudar é agora. Então não espere. A psicologia não é para alguém que está num processo
psicopatológico, de alguma doença emocional, né, alguma doença emocional, mas são para aquelas pessoas que precisam refletir, parar, remodelar a sua vida, reconstruir a sua vida. Não tenha medo. E ainda a melhor solução é falar. Espalhem a cultura da escuta. Talvez as pessoas até me dizem, né? E o que responder, Damião Júnior? Você não precisa responder nada. Você só precisa escutar. Escute aquela pessoa o mais profundo possível. Simplesmente escute. Depois, se você não souber o que falar, só diga isso. Procure ajuda. Procure a ajuda de um psiquiatra, procure a ajuda de um psicólogo. Você vai ver que um dos maiores remédios e talvez o maior sustento que você deu àquela pessoa foi simplesmente escutar ela. Por isso que ainda, como o Marcos disse, eu posso ter dinheiro, eu posso ter várias e várias coisas, mas ainda tudo isso não vai valer de nada se o meu emocional estiver abalado e se tudo aquilo que eu construí estiver alicerçado sobre um emocional arrasado, com a estima baixa e sem uma perspectiva de vida, sem um sentido de vida. Muito bem. Damião, para a gente fechar mesmo, sua clínica, onde fica, quem são o seu público que mais procura, adolescente, idoso, qual o público-alvo que você, de certa forma, trabalha mais? Agradecer, obrigado, Marcos. Hoje em dia eu atendo na Ultra Diagnóstico, né, aqui em Cajazeiras. Também faço atendimento online. Para quem quiser meu contato é 9190 1026, 9190 1026. E eu atendo adolescente, adulto e idoso. Hoje em dia a gente atende essa demanda, certo? Tanto online como presencial. Então, você quiser marcar, quiser conversar comigo, é só ligar 9190 1026. Melhor, ligar não, mande mensagem pelo WhatsApp, porque a minha vida é meio corrida, então fica mais fácil eu responder pelo WhatsApp. E nós estamos aqui para ajudar no que precisar. Eu gosto sempre de dizer, a minha questão, Marcos, não é dinheiro. A minha questão é vidas. E eu quero, junto com você, desenvolver a sua vida para transformar aquilo que você é. Muito bem, eu ainda vou lhe pegar pelo menos alguns segundos. Eu sempre tenho acompanhado entrevistas, você fez uma live outro dia com uma amiga sua, eu acompanhei, e também outras entrevistas na Coirmã TV Diário do Sertão. E para a gente fechar, Damião, qual recado você daria para alguém que ainda está com esse pensamento de querer subtrair sua vida? O que você diria para essa pessoa aqui, agora, que está olhando para você? Que desafio precisa vencer e qual o recado que Damião gostaria de que essa pessoa pudesse colocar em prática? Eu gostaria de dizer, eu sei a dor que você está passando. Eu sei que as noites têm sido duras. Eu sei que talvez o horário que você está vendo essa entrevista é escondido de outras pessoas porque você quer que ninguém descubra pelo que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ali do outro lado da porta, na sala, talvez em outro quarto, tem uma pessoa aberta para te escutar. Não desista da sua vida, mas acredite, você está aqui, tem um sentido, você só precisa descobrir. Não faça isso que você está planejando, não tente tirar a sua própria vida. Você é um dom, você é uma preciosidade para muitos de nós. E se você não conseguir simplesmente aliviar a dor que você está passando, conversando com alguém, procure ajuda. Isso não é vergonhoso. E além do mais, quando você procurar ajuda, nós vamos proteger, tem um sigilo ético. Ninguém vai saber daquilo que está sendo conversado dentro de um set terapêutico. Nós queremos te ajudar. E se você não encontrar quem você possa falar ou um atendimento perto de você, ligue para o CVV 188. 188, que eles vão te escutar, que eles vão te direcionar. Você só não pode desistir da sua vida, porque nem eu, nem Marcos, nem a TV Cachoeira queremos desistir da sua vida nessa noite. Uau, Obrigado. Que pena que durou tão pouco, porque quando o papo é bacana, a gente tem muitos telenautas, Damião, que estão chegando do trabalho e a audiência, ela vai
aumentando, mas eu fico o convite, quando você tiver um tempo na sua agenda bastante concorrida, fique sempre à vontade, a TV Cachoeira. Eu confesso que eu estou muito, muito satisfeito. A gente já havia conversado sobre a possibilidade de você vir, inclusive presencialmente, mas daí veio a pandemia, mas agora Deus sabe o momento de colocar as coisas. Talvez as pessoas que escutaram essa entrevista, eu vou já deixar no Facebook para quem quiser na íntegra assistir, essas pessoas eram a elas que estava destinada essas suas palavras. Portanto, companheiro, muito obrigado de coração por você ter dividido esse lado tão humano que você carrega e que nos faz tão bem. Gratidão eterna. Obrigado. Você sabe que você mora dentro do meu coração e que eu lhe admiro muito pela maneira que você é, pela sua intelectualidade, pela sua profundidade. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui junto conosco, enfatizar isso que ele disse. Não é minha questão, não é questão da TV Cachoeira, não. Mas compartilhe, tem pessoas que estão precisando receber essa entrevista no dia de hoje. Por isso, compartilha, para que essa mensagem possa chegar a várias e várias vidas. Talvez a gente nunca vai saber quantas vidas a gente ajudou a salvar nessa noite. Então, eu quero agradecer a todos, a essa cidade que, como diz um amigo meu, é a melhor cidade do mundo e agora para o mundo, que é a TV Cachoeira. Aquele abraço, Marcos. Até a próxima e pode contar comigo, viu? A qualquer momento. Beleza, Damião. Gratidão eterna, companheiro. Eu acho que você ainda está escutando. A Assunção, mãe do seu colega psicólogo Henrique, está dizendo o seguinte: parabéns, grande psicólogo Damião, você é uma pessoa maravilhosa. A Pedrina Rodrigues está dizendo: adorei a entrevista. Obrigado a todos vocês de coração. Vocês podem ajudar, como o Damião disse, compartilhando. Eu sei que tem muitos telenautas que chegam a partir das 18, 18h30. Tem muitos que ainda nem chegaram em casa e que acompanham. Eu vou marcar outro dia, outro bate-papo com o Damião, a partir das 19 horas. Quando ele tiver um tempinho, a partir das 19 horas já tem outro público que assiste aqui a programação da TV Cachoeira. E isso é importante. Ô, Dani, quem está acompanhando, Irenice Oliveira, lá em São Paulo, não é isso? Olha, Irenice, a Dani aqui é nossa controlista, está mandando um abraço para você e para todos que estão aí em São Paulo. Essa entrevista a gente vai colocar já na íntegra para que você possa acompanhar. Foi uma entrevista super bacana, adorei, tenho certeza que você também, com o psicólogo clínico Damião Júnior, tratando de depressão, suicídio, pânico, pandemia, transtornos emocionais, vale super a pena ver. Eu vou deixar agora um vídeo do psiquiatra Augusto Cury, que ele fez aí uma trilogia de livros que eu tive a honra de ler, quando eu e Dan era mais leitor, né? O Vendedor de Sonhos, super recomendo, e também veio o filme. E nesse vídeo que a gente pescou aí da internet, trata exatamente sobre a questão do suicídio de forma rápida, mas muito profunda, eu gostaria que você pudesse acompanhar. Por favor, produção, na tela. Que você quer? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. O que você não quer fazer, olha para você, preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Você não sabe o que eu perdi. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Está sentindo seu coração batendo? Parece que vai explodir no seu peito, não é? Está gritando para você deixar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo. Tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima.
Os suicidas não querem se matar. Querem matar a sua dor. O que a depressão destrói é a vontade de viver da pessoa. Essa destruição se manifesta muitas vezes em sintomas de tristeza, falta de sentido, apatia, falta de desejo, mas é algo muito mais profundo e debilitante. Se você, nesse momento, está convivendo com a depressão, saiba que você é capaz de escapar disso. Se você está convivendo com uma pessoa com depressão, saiba que ela é capaz de escapar disso. Eu sei que talvez você sinta que nunca vai conseguir escapar disso. E se você está sofrendo com isso, saiba que você não está sozinho. E especialmente, saiba que você não precisa estar sozinho. Coragem para os inseguros. Ousadia para os fóbicos. Sensatez para os incautos. E para os suicidas? O que é que você vende? Uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que continuem a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Tá aí, um trecho super bacana, eu recomendo a quem quiser procurar aí no YouTube o filme O Vendedor de Sonhos, do psiquiatra Augusto Cury, que vai tratar dessa pedagogia da emoção. Até que ponto a gente deve esticar esse elástico da vida para interromper? É claro que certamente muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Momento de pandemia, que perderam familiares, que perderam o emprego, como o psicólogo falou na pergunta que eu fiz, que de certa forma desorienta uma família. É um momento em que a gente precisa de forma introspectiva se reajustar para tentar dar motivo à nossa existência. Mas também é um momento de desafio. Eu acredito que todo momento de dificuldade é uma ponte para que a gente saia melhor dela do que o que entrou. Tudo na vida são escolhas. E nós fazemos as nossas. Eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Damião. Já entrevistei ele lá na Rádio Mais FM, quando eu trabalhava lá, sobre o tema suicídio. E aquilo me despertou um dia entrevistá-lo aqui. Por isso que eu trouxe, espero que você tenha gostado. Repito, vou deixar aí a entrevista na íntegra. Espero que em outro momento ele também participe. Mas eu gostaria de dialogar com você no seguinte. Eu não conheço um ser humano que não tenha desafio para viver. A nossa fragilidade humana, como foi colocado aqui por Damião, ela precisa ser encarada. É claro que não é um agente fácil. Por vezes nós somos tomados de desânimo. Eu, você, de tanta coisa que parece que, como dizia Drummond, os nossos ombros suportam o mundo e há momentos em que a gente não dá conta. E é esse momento de pensar que não dá conta que a gente pode, infelizmente, quebrar a ruptura da vida e praticar o suicídio, como o Damião muito bem aqui falou. São mais de 800 mil pessoas. No Brasil, mais de 10 mil só do sexo masculino. É a maioria, mas também do sexo feminino. Muitas mulheres cometem o suicídio. De várias formas. E é um tema que precisa ser falado, sim. O mês Setembro Amarelo, ele existe nessa perspectiva de acender a luz para que a gente possa se retroalimentar do saber emocional, como ele disse, espiritual, para que
a gente possa ter uma vida menos dramática, menos dolorosa. Há momentos que é difícil. Quem nunca passou por isso? Eu, você, somos testados dia a dia a se encontrar conosco. Não é uma ação fácil. Entretanto, é possível a gente não desistir da vida. Porque a gente nunca vai saber, na porta que a gente imagina que está trancada, se vai ter alguém que vai pegar na nossa mão e vai abrir a porta, ou se nós vamos ter que abrir, procurar a chave, sem precisar quebrar. O verdadeiro fogo é quem faz o aço. Já foi dito isso por um psicólogo, filósofo. Mas eu, para finalizar, e já vou voltar só para passar o comercial e dizer que amanhã já tem outra entrevista, desta feita com outra psicóloga, essa voltada para a área educacional infantil e juvenil, super bacana, vai tratar de vários transtornos, inclusive como do espectro autista e de outros. Eu vou já revelar o nome após o rápido intervalo e convido você a participar também dessa entrevista de amanhã às 17 horas, super bacana. Pessoal que trabalha aí na área de educação, como minha amiga Zuleide, professora, está nos acompanhando, ou que, enfim, possa ter algum parente, algum familiar que tenha algum distúrbio dessa natureza, que pode sim ser restaurado de forma muito tranquila, sem, claro, com muito esforço, mas que, de certa forma, ajuda. Portanto, para finalizar essa ideia da entrevista com o psicólogo, que eu vou deixar na íntegra para você já. É claro que parece clichê a gente dizer, não desista, a vida é assim. Não é tão fácil a gente dizer a quem está com pensamento suicida de que ele pare. O que precisa, como ele disse, é ouvir, mas também a nós fazer uma reflexão nessa pandemia. Até que ponto você que nunca tinha pensado nisso chegou a pensar? Pois é, existe 5% que nunca passou pela cabeça, estudos demonstram, de tentar ou falar ou pensar em suicídio. 5, como o psicólogo Damião falou, e que essas pessoas cometem. Às vezes por um rompimento de um relacionamento, de uma barreira financeira, de uma doença, quando recebe algum diagnóstico, e por aí vai. O detalhe é resistir, buscar ajuda, buscar apoio espiritual. Como disse o psicólogo, é fundamental. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Buscar a Deus ou a quem quer mais que você acredite, se há em algum santo sua devoção, enfim. Mas que a gente pratique a espiritualidade, sobretudo nesse momento, em que a gente está mais tempo só, digamos assim. Tem tempo para ficar nesse vazio emocional, buscar essa resistência. Então, que a gente faça isso para que nos previnamos de toda e qualquer sorte com relação ao suicídio. Eu vou aos nossos patrocinadores, só são apenas 4 minutinhos, não chega nem a isso. Eu volto para a gente falar um pouquinho rápido sobre a entrevista de amanhã, que vai ser super bacana e eu convido você. Solta aí, produção. Mercadinho São José 1 e 2. O Mercadinho São José 1 e 2 foi escolhido em pesquisa de opinião pública como o melhor mercadinho de Cachoeira dos Índios. Preços promocionais, atendimento de qualidade e tudo que você procura em um só lugar. Dispomos de toda uma linha de produtos de higiene e limpeza, artigos para presentes, material escolar, estivas e cereais. Dispomos ainda de frigorífico com carnes selecionadas, peixes e frangos. Temos também garrafão de água mineral 20 litros e gás de cozinha. Entrega em domicílio. Organização Álamo, Lucina e Dedé. Distribuidora Pérola.
A distribuidora Pérola oferece a você, cliente, uma variedade de bebidas das melhores marcas do mercado e os melhores preços da cidade. Whiskies, cachaças, refrigerantes, água mineral de 20 litros e cerveja gelada todos os dias. Eu falei todos os dias. Ainda dispomos de gás de cozinha e entrega imediata a domicílio. Estamos localizados na rua Monsenhor Constantino Vieira, centro de Cachoeira dos Índios. Telefone 839-9863-8752 e também 9857-8644. Melhor atendimento e entrega imediata é na distribuidora Pérola. Uma organização Iago e Rita. Cachoeira agora tem a melhor opção para você comprar um combustível certificado pela ANP, o que confere qualidade e confiança que você merece. O Posto Avenida fica localizado na entrada de Cachoeira dos Índios. No Posto Avenida você encontra gasolina comum e aditivada, diesel S500 e S10 e etanol pelo menor preço da região, vendendo à vista ou no cartão. O Posto Avenida ainda dispõe de uma loja de conveniência, onde você encontra tudo o que você precisa. Ainda dispomos de calibragem grátis de pneu. No Posto Avenida você tem o preço justo, qualidade e confiança que você merece e precisa. Uma organização de Rubismar. Restaurante Fogão a Lenha. Com ambiente aconchegante e decoração rústica, é o lugar ideal para você e sua família. Funcionando 24 horas por dia, dispomos de café da manhã, almoço e jantar com self-service ao preço de R$ 13,99. Venha saborear a melhor comida caseira da região. Temos galinha de capoeira, peixe frito, peixe cozido, baião de dois, feijoada, churrasco e muito mais, além de uma variedade de salgados à sua disposição. Temos também aquela cerveja estupidamente gelada, refrigerantes e uísques. Dispomos ainda de uma pousada que funciona 24 horas, que oferece quartos confortáveis e aconchegantes. Pernoite ao preço de R$ 60 no quarto de casal e 40 ou 50 no quarto de solteiro. O restaurante Fogão a Lenha fica localizado na BR-116 em Cachoeira dos Índios, a 2 km do posto Cachoeira. Organização Késia. Voltamos com o programa Cachoeira agora, só para a gente fazer o fechamento. Hoje a gente teve a entrevista do psicólogo clínico Damião Júnior, super bacana, a gente vai deixar já na íntegra para você. Amanhã será a vez da neuropsicóloga, a Joseane Alves, ela que trabalha aí, tem formação na área de ABA, intervenção precoce no autismo, reabilitação neuropsicológica, atendimento na clínica Espaço Cognição em Cajazeiras e também na CTM em Souza. Será uma entrevista super bacana e eu convido você que é educador, que é pai, que é mãe, a participar dessa entrevista para conhecer um pouco mais, com certeza, sobre esse tipo de patologia que às vezes acomete muitos adolescentes, muitas crianças e que, se bem acompanhada e tratada, tem sim como ter uma vida super normal. Então, convido você, amanhã a gente se encontra a partir das 17 horas aqui na TV Cachoeira. Boa noite a todos e se cuida. É agora mais do que nunca o momento da gente cada vez mais ficar vigilante. Boa noite.